Bom, pessoal, estamos em mais uma conversa sobre o Código Civil Digital, projeto aí do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, uma playlist que toca no YouTube, e que é um desdobramento de uma outra playlist que é o próprio Direito Civil, Código Civil atualizado, atualização do Código Civil, né, projeto de lei número 4 de 2025, e pela importância do tema a gente trouxe para uma playlist autônoma o Direito Civil Digital, que eu e a Vanessa estamos trabalhando, e já vamos dar um spoilerzinho, acho que ano que vem já vai ter uns comentários ao Código Civil Digital, mesmo sem ter publicação, a gente já vai fazer esse comentário, que vai ser um projeto bem legal, um projeto bem bacana, que fica para o futuro aí, tendo ou não o Código Civil aprovado ou não, ajuda a debater a matéria e a conhecer o tema, né, numa forma mais simples, mais direta, mais explicativa. Hoje a gente está com a colega Carla Regina Vedi, vem falar conosco, uma super convidada da doutora Vanessa. Quero te agradecer, Carla, agradecer em nome do Departamento de Direito Civil, do qual eu sou diretor, e essa playlist é vinculada. E quero agradecer enormemente em nome da doutora Sulamita Cabral, a presidente do IARGS. O IARGS aí está fazendo 99 anos esse ano, ou ano que vem, está quase nos 100 anos, é mais velha que a OAB, e a gente está fazendo esses projetos aí para levar até os colegas o que está acontecendo em termos de atualização do direito civil. Obrigado pela presença e vou te passar a palavra, tá, Vanessa? Tá bem, obrigada, doutor Arnaldo. Então, também reiterando o agradecimento, doutora Carla, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. A doutora Carla é graduada em Direito pela PUC, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC e também pela Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul. É mestra em Direito pela Unicinos e advogada na área trabalhista há mais de 20 anos. E ela vai falar para a gente hoje aqui sobre o conceito de plataforma digital no projeto de novo Código Civil. Doutora Carla, a palavra está contigo. Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Eu, de plano, agradeço muitíssimo o convite feito pela doutora Vanessa, feito pelo doutor Arnaldo. É uma honra, imensa poder participar desse projeto, tão, maravilhoso que é essa playlist, ainda mais da instituição que é o IARGS. Então, eu de plano, agradeço e me sinto muito honrada, pelo convite. Já entrando na minha fala, eu acho que antes de começar a entrar no tema plataformas, é muito importante que eu coloque que eu não sou, né? Eu não sou uma civilista, muito embora venha aqui hoje falar sobre plataforma, o conceito de plataforma e também o que é trazido pelo projeto, do novo Código Civil, eu não sou uma civilista. A minha área é, como a doutora Vanessa falou, eu venho do direito do trabalho, desde que me conheço, por gente, é a minha área trabalhista. Só que, e é necessário, e no próprio direito do trabalho, até por conta da legislação, nós não temos no direito do trabalho e no processo do trabalho um código de processo. A legislação trabalhista, nós bebemos, né, de várias outras fontes, e o Código Civil é uma delas. Inclusive, conceitos, né, de pessoa jurídica, pessoa natural, nós extraímos do direito civil e do Código Civil. Então, para o direito do trabalho, essa alteração, esse novo capítulo, que mais parece um novo código, né? De tanto artigos, né, que foram incluídos, ela é muito importante, sim, e tem reflexos diretos, no direito do trabalho, principalmente, na questão das relações de trabalho que envolvem plataformas digitais. Já é um consenso no direito do trabalho, muito embora exista uma divergência muito grande, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, acerca da natureza jurídica desta relação entre o trabalhador que presta serviços através da plataforma, e a plataforma, se é uma relação de trabalho,
se é uma relação de trabalho autônomo, existe essa divergência na doutrina, na jurisprudência. Uma dúvida não há no direito do trabalho. Ela é uma relação de trabalho. Ela não é qualificada e caracterizada como uma relação de consumo, né? Isso já é o único consenso, eu acho, que existe na doutrina, na jurisprudência, que se trata de uma relação de trabalho. Existe sim a divergência se seria uma relação de emprego, e aí qualificar, enxergar a plataforma como um empregador, de acordo com o artigo 2º e 3º da CLT, ou se é uma relação de trabalho autônomo. Outros ainda enxergam com uma terceira modalidade de relação de trabalho, já antecipando a qual eu me filio, né? Eu enxergo também uma terceira modalidade. Mas então, daí também o interesse da área trabalhista pelo conceito de plataforma que vem nesse projeto que é trazido no projeto do Código Civil e neste capítulo específico. Eu não vou aqui entrar no assunto das novas tecnologias trazidas pela quarta revolução industrial, e etc, etc, porque nós já estamos, né, mais que acostumados e vivenciando isso. Mas é importante, antes de entrar realmente no que é a plataforma, no que significa isso, é importante que se tenha uma ideia, trazer também à tona que a plataforma, né, o Instituto Plataforma, ele é antigo, ele não é uma coisa nova. Este modelo plataforma ele já vem desde que comunidade e vem com essa ideia assim de intermediador, de mediador. A gente tem o shopping center, a feira, né? São modelos considerados modelos plataforma. O que que acontece, né? Mas por que que se sempre existiu antes, por que que a gente está falando disso agora? Bom, exatamente por conta dessa digitalização, internet em larga escala, com todas essas alterações tecnológicas que a quarta revolução, né, o trabalho, a quarta revolução digital trouxe, surgiu também, que também é uma instituição antiga, um novo conceito e um estudo científico acerca do que se chama, que hoje nós chamamos da economia do compartilhamento, da sharing economy, que também são práticas antigas de troca, são práticas antigas econômicas. A troca lá se trocava nos primórdios, né, da nossa, né, nossa sociedade, já existiam as trocas entre as tribos, e avançando um pouco mais, já na época da agricultura, esse mutualismo sempre foi presente na sociedade. Só que exatamente essas práticas de troca que hoje a gente chama de economia colaborativa, economia do compartilhamento, ela toma uma proporção, né, mundial por conta da rede, por conta da internet, que possibilita que essas trocas, essas transações não fiquem mais restritas a apenas um pequeno espaço físico, a pequenas comunidades, mas se tomem uma proporção mundial e onde as pessoas que nem se conhecem começam a trocar tempo, trocar informação, trocar bens. Então, e nisso, e aí chega a plataforma. Então, a plataforma, o modelo plataforma, ele vem com, e aí começa, né, o estudo e começa a se dar conta, e já a economia, as ciências econômicas começam a observar que sim, começa a enxergar esta economia do compartilhamento. Vou utilizar essa denominação porque não existe também um consenso de como se chamar, né? Sharing economy, peer-to-peer, ela começa a ser vista como um novo modelo econômico, como um novo modo de organização econômica, juntamente com as já tradicionais que existem.
né? Lá na economia, na nova economia lá institucional, de Coase, existem, né? A gente vê que existem os mercados, né? O sistema de preço, as pessoas trocando, fazendo contratos, este modelo. Existe as chamadas hierarquias, empresas privadas, o Estado, e ao lado dessas instituições aparece a plataforma, que vem através dessa economia compartilhada que tomou essa proporção por conta da internet, por conta das redes. Então, a plataforma ela passa a ser vista juntamente com a visão de que a economia do compartilhamento é um novo meio de alocação de ativos. Juntamente com o mercado e com as hierarquias, aparece uma nova, uma terceira economia. O instituto dessa terceira economia é a plataforma digital. É através da plataforma que essas transações são possíveis. Aí a gente fala assim, mas plataforma, o que é a plataforma? Tem muita gente que acha que plataforma é um aplicativo. Ah, a plataforma pega meu celular, aplicativo. Mas o que é a plataforma? Então, a plataforma, novamente, eu reitero aqui, assim como não existe um consenso de nomenclatura do que é o conceito, né, da economia do compartilhamento, share economy, peer-to-peer, também não existe um consenso, uma unanimidade do conceito de plataforma e também da nomenclatura que se utiliza. A União Europeia utiliza mercado em linha para se referir à plataforma, né? Os relatórios, né, diversos relatórios, diretivas da União Europeia utilizam a nomenclatura mercado em linha. Outras plataformas, outros doutrinadores, outros autores falam em intermediário de internet. Então, realmente não existe um consenso na nomenclatura, da mesma maneira que não existe um consenso de um conceito. E, claro, penso eu que se justifica uma ausência de uma uniformidade, de um conceito rígido, pela diversidade e das inúmeras possibilidades que este modelo de negócio, esse modelo organizacional, que é a plataforma, pode gerar. Então, e aí começa, tem autores que colocam, né, a plataforma, mas e aí em que pese, só uma questão antes, em que pese existir realmente, não existia esse conceito unificado sobre o que é uma plataforma, existem alguns pontos de convergência, né, de vários doutrinadores, da doutrina estrangeira, o caráter de intermediação, um ente de intermediação. Isso a gente consegue ver em diversos conceitos, de diversos autores, de diversas doutrinas estrangeiras. É o caráter intermediador, um ente intermediador que faz a ponte, que faz a ligação entre dois ou mais grupos distintos. Essa é uma ideia comum aos diversos conceitos. Outra ideia também comum ao conceito, que seria um conceito de plataforma, é a necessidade, a criação de valor, né, pelos chamados efeitos de rede indireto, né? É necessário que existam dois grupos, então é necessário que a plataforma então funcionaria como um ente, uma instituição no meio, intermediadora, que vai intermediar a ligação no mínimo de dois ou mais grupos distintos. E esses grupos distintos, dois ou mais, eles conseguem alcançar valor e se beneficiar. Um se beneficia do outro. Então, vou pegar um exemplo aqui básico, Uber, né? Quanto mais motoristas, quanto mais a oferta de motoristas, mais oferta também eu vou ter de consumidores desse serviço.
Então, o que beneficia um grupo acaba influenciando e beneficiando o outro grupo distinto. Então, é o que se chama do efeito de rede indireto. Isso necessariamente tem que ter nesse modelo organizacional. E aí eu acabo trazendo também, né, o conceito que é utilizado, inclusive, pela OIT, né, do conceito que a OIT, que é o órgão, né, que da minha, como eu sou da área trabalhista, não posso, não acabo não fugindo, né, dessas instituições. E o conceito utilizado pela OIT é de um ente, de uma instituição que atua como intermediário, ligando dois ou mais grupos diversos, né? Ai, instituição, mas instituição é uma empresa. Uma plataforma é uma empresa. Uma plataforma provavelmente ela vai ter CNPJ. Então, às vezes a pessoa fala em plataforma, é um aplicativo. Então, o que que é isso, né? As pessoas falam assim, plataforma, e acho que, né, ficam, é nuvens. Não, plataforma é uma empresa. E até a própria OIT, ela, no conceito trazido e pela organização da OECD, isso, também ela traz a plataforma como uma instituição, e um novo modelo organizacional, diferente como uma empresa, mas uma empresa, falando assim, de maneira muito coloquial, uma empresa diferente, cuja organização é completamente diferente daquelas empresas, que a gente entende como tradicionais, né? Uma empresa tradicional, ela tem toda a sua cadeia de valor linear, né? Ela tem toda a organização, ela controla todo o seu recurso, todos os seus ativos, né? De uma maneira linear, de ponta a ponta. Ela vai lá, ela adquire o insumo, a matéria-prima, aí ela controla a produção, ela vai criar aquele produto, ela vai criar aquele serviço, e depois, ao final daquele serviço, daquele produto pronto e acabado, ela vai botar no mercado e ir atrás de um consumidor. O modelo organizado através de plataforma é completamente diferente. Completamente diferente. Então, é considerada assim uma empresa, um CNPJ e tudo, mas que ela não vai funcionar como uma empresa cujo modelo é aquele tradicional, que até então, até a quarta revolução industrial, era só o que existia. Agora nós temos uma empresa que. E aí é importante que a gente olhe, e eu falo isso porque também já tive contato com plataformas, já trabalhei, trabalho esporadicamente também, faço alguns pareceres para uma plataforma, e a plataforma, se a gente for olhar no objeto social, né, de uma empresa que hoje se caracteriza como, se qualifica como uma plataforma, vai constar ali. É, o objeto social dela é tecnologia, é a produção de uma tecnologia a serviço enfim, mas ela é uma empresa de tecnologia. É o que vai estar no objeto principal ali, no cartãozinho do CNPJ daquela empresa, vai estar ali uma empresa de tecnologia que faz software, faz aplicações tecnológicas. Ponto. É claro que uma empresa, né, uma empresa de tecnologia, eu quero criar um software de mobilidade urbana, tá? Provavelmente, se eu olhar essa empresa, essa plataforma de dentro, né? O que que ela faz? Qual é o objeto social dela? É uma empresa de tecnologia. Bom, ela vai precisar contratar empregados, ou seja, ela vai ter um empregado, ela vai ter um designer de software, ela vai ter um programador. Essas pessoas provavelmente que vão atuar no objeto principal dessa empresa provavelmente serão empregados, tá? A questão é que, e aí está o valor da plataforma, e o quanto ela é inovadora. E diferente da outra, né, de uma empresa tradicional, ela expande esse valor, essa tecnologia, para. Aqui, exemplo, Airbnb, né? E por isso que a gente fala que
um modelo organizacional plataforma acaba se diferenciando das outras empresas tradicionais porque ela não tem os ativos, ela organiza ativos e bens de terceiros estranhos a ela. O exemplo do Airbnb. O Airbnb coloca, né, é uma empresa de tecnologia cujo propósito é fazer com que pessoas que procuram uma casa, né, hospedagem, consiga, né, de uma maneira bem mais eficiente, encontrar o melhor local, para se hospedar ou para permanecer em tal lugar. Só que o Airbnb não é proprietário de nenhum quarto, de nenhum imóvel. Então, é isso que se coloca. Ela produz toda a produção de valor e esse valor econômico se dá para fora dela, para fora das fronteiras da plataforma. Caso de Uber, caso do Uber, que é considerado uma plataforma, né? A Uber, claro, salvo alguns, né, situações locais, enfim, que a Uber, acho que tem algumas cidades que a Uber até já está tendo frota própria, mas iFood, por exemplo. O iFood não tem uma moto. O iFood não tem uma moto. E também o iFood não tem um restaurante. Essa plataforma iFood, ele organiza e vai fazer a governança, vai estabelecer regras para este ambiente virtual que outros atores, restaurantes, consumidor, o motoboy, se encontram para estabelecer as suas tratativas, os seus acordos. Então, retomando, né, tudo isso a gente pode entender como um conceito de plataforma, e aí diversidade. E aí eu já começo a olhar para esse projeto do Código Civil, o que traz o Código Civil, porque nós podemos abarcar neste conceito de plataforma uma infinidade de negócios, desde o marketplace. E aqui eu não sei, me permitam, eu não quero ficar, também não sei se eu posso ficar falando, dando nome ao tipo de. Eu acho que é justamente isso, Carla. São tantos os modelos de negócios que só podem ser desenvolvidos por meio de plataforma, e isso realmente nas- faz nascer muitas discussões, como, por exemplo, por que que se discute relação de emprego em Uber e o iFood, como tu falou, e não se discute no Airbnb? Afinal de contas, tudo é plataforma. Então, todo mundo sendo intermediado por uma tecnologia, né? Eu acho que tem que dizer sim, porque eu acho que é justamente isso, né? Eu costumo falar da plataforma como um. Estava falando em conceitos, né? Sim, não existe uniformidade entre conceitos, principalmente porque cada ciência vai ter o seu conceito de plataforma digital. E o que eu aprendi na administração que em termos gerenciais, a plataforma ela é uma tecnologia, um artefato tecnológico que permite que muitos negócios sejam desenvolvidos a partir dela, como a Uber e como a Airbnb, que em princípio são atividades totalmente diferentes umas das outras, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a riqueza dessas empresas, Airbnb, Uber, ajuda a explicar a complexidade da plataforma. Exatamente. Então, por exemplo, dentro, né, deste modelo, né, de organização da produção e como é vista, e aí também, né, professor Arnaldo, é complicado porque todos esses conceitos, né, de economia compartilhada, o próprio conceito de plataforma, eles começam a ser analisados, a partir das ciências econômicas, da administração de empresas, né? Então, e trazer para o universo jurídico, para o universo do direito, às vezes eu fico com dúvidas, principalmente do que está sendo colocado e pontuado pelo projeto, e a impressão que eu tenho, e é isso que eu quero entrar já a seguir, que parece que o que traz o projeto de o Código Civil, eu não sei se abarca.
essa infinidade, essa multiplicidade de negócios, né, e de modelos que é a plataforma, né? Que não Hoje nós abarca e acho que piora o marco legal das plataformas que a gente ainda vai desenvolver juntos, né, Carla? E eu acho que o, que isso, é mais, o mais perigoso é o marco legal das plataformas não saber o que é isso plataforma. exatamente, e eu ia até colocar isso, porque eu vejo até, e é isso que eu ia colocar. Então, assim, ó, trazendo, né, todo esse conceito e essa ideia, né, de plataforma, e até para esclarecer para as pessoas, né, tipo, olha, não se trata, não é apenas um aplicativo, né, o que que é isso? Não, plataforma é uma empresa, é um modelo, né, de organização, de gestão, que se organiza através de uma empresa estruturada com CNPJ e que tem esse tipo de função, ou seja, de intermediar transações, de intermediar negócios, serviços e qualquer coisa. E qualquer tipo de ativo pode ser intermediado através de uma plataforma. Tempo, informação, conhecimento, trabalho, bens. Então, é muito vasto, né? Falar em plataforma, é claro que diversas doutrinas, diversos autores começam a fazer essas classificações, né? Bom, nós temos plataformas, então, plataformas tipo marketplace, plataformas tipo plataformas de prestação de serviço, que é totalmente o meu foco. Bom, das plataformas de prestação de serviços, nós temos plataformas que são as chamadas de multiterceirização, multiterceirização online e offline. É uma infinidade. Só que a questão é, seja uma plataforma tipo marketplace, multiterceirização, tarará, tarará, onde é que eu vou buscar o conceito quando eu tiver um processo e quando eu tiver que fazer, quando essa empresa que recebeu fazer uma defesa, fazer uma contestação. Eu vou buscar no Código Civil. E aí que eu começo, diante de todo, né, essa pontuação do que eu já trouxe aqui a respeito dos conceitos, né, do que seria, né, uma plataforma. O artigo 2027G, né, que é o que traz o conceito de plataforma, fala bem assim, eu peço vênia já para fazer a leitura do artigo. 2027G. É 2027G, é o Tá. que traz o conceito de plataforma. E ele traz assim: consideram-se como plataforma online os serviços de hospedagem virtual que tenham como funcionalidade principal o armazenamento e a difusão de informações ao público. Bom, aí eu não sei nem por onde começar. É um conceito tão restrito, né? Isso aí é plataforma nuvem, o conceito de nuvem, isso aí, não é? Exatamente, eu não sei nem por onde começar, mas assim, ó, tipo, como é que eu vou, Eles né? estão Tá, conceituando a nuvem. a gente até pode fazer um exercício, né, hermenêutico, enfim, e Não dá, tentar encaixar, não né, dá. uma figura, uma instituição que faz a intermediação de, enfim, eu acho que esse conceito que penso eu que não encaixa, né, no que realmente é, ou pelo menos assim poderia. Acho que o código, por mais que tenha uma boa vontade, né, do legislador de tentar trazer o digital, de estabelecer responsabilidades e conceitos, eu acho que tem, claro, uma boa intenção, mas acho que se perdeu a oportunidade de tentar buscar, pelo menos, por que não, né, trazer, se não traz um conceito, pelo menos traz algumas características comum a todos esses negócios, porque isso é possível verificar. Por mais diversificado que sejam os negócios propostos por plataforma, algumas características elas possuem em comum. Então, por que não ter? Acho que o legislador aqui podia, né, perdeu a oportunidade, poderia ter
focado mais, né, nas características de trazer um conceito que vejo que é um pouco restrito, não abrange, de longe não abrange, né, essa infinidade dos negócios, né, que se mostram através de plataformas digitais, né. Um outro ponto também que eu fico, e aí eu peço mil desculpas, porque eu acho que eu venho aqui trazer mais dúvidas do que eu venho trazer mais perguntas e questionamentos do que outra coisa, né? Mas também eu fico na dúvida e me causa eu não sei, eu fico, juro que eu fico apreensiva, tá? Com um dispositivo específico aqui, que é o dispositivo 2027S do projeto, que ele fala das situações jurídicas digitais. Deixa eu buscar aqui o 2027S. Cadê? Tá. É um dispositivo que fala, considera a situação jurídica digital toda interação no ambiente digital de que resulte responsabilidade por vantagens ou desvantagens, direitos e deveres entre pessoas naturais, ok? Pessoas jurídicas, incluindo. Bom, pessoas jurídicas já posso. Bom, eu parto do pressuposto que plataforma é uma empresa, uma pessoa jurídica, ok. Mas aí vem o problema. O inciso terceiro fala entidades digitais, como robôs, assistentes virtuais, inteligências artificiais, sistemas automatizados. Bom, uma empresa constituída no modelo plataforma, que é uma empresa de tecnologia, e aí vem a grande discussão da plataforma, é uma delas, né? É a questão dos sistemas automatizados que é utilizado, o sistema algoritmo, né? O algoritmo que todo mundo que é muito debatido e que é sim utilizado por plataformas. Então, daqui a pouco eu posso pensar que esse inciso terceiro ele está sendo destacado porque uma plata, os algoritmos, né, os tão falados e questionados algoritmos da plataforma de mobilidade, que fazem o cálculo do preço dinâmico, né? Bom, isso é uma inteligência artificial. Quer dizer que eu estou destacando, e é da construção, é da arquitetura de uma plataforma, a utilização de sistemas automatizados. É da arquitetura da plataforma. Não existe uma plataforma, uma empresa de tecnologia, que não utilize um sistema automatizado, uma inteligência artificial. Bom, então a gente está destacando. Eu li. Juro, professor Arnaldo, professora Vanessa, eu li esse dispositivo, tá, o que que eu faço agora com isso? Ah, não, então quer dizer que o sistema então automatizado da plataforma é independente da plataforma. É isso que eu posso pensar, né? Enfim, eu acho que esse dispositivo, ele pode gerar muita discussão, pode gerar muita Parece discussão. que ele tá conferindo personalidade jurídica, né, ao Exatamente. algoritmo ou, enfim, ao Da- software. Exatamente. Então, eu vejo assim que esse dispositivo aqui, eu tenho receio que ele possa gerar muita discussão, muita celeuma, porque parece que ele, né, faz uma divisão, ele cria, né, um ser, um ente, mas o problema é eu não vejo como a possibilidade de eu separar e de eu fazer uma cisão de uma plataforma e do seu sistema operacional, do seu sistema automatizado. Não, até porque ele integra a arquitetura. É a mesma coisa de um prédio. Eu não posso arrancar a viga de um prédio. Isso não desaba. Uma outra questão, e aí já, né, finalizando aqui pelo do adiantado do nosso tempo, eu tenho também, o conceito, né? Acho que pode existir uma incongruência e até enfim, não parece distante assim. O conceito trazido, e pode haver uma divergência, uma discussão do conceito de plataforma que traz o Código Civil, né, no 2027G, com o conceito de plataforma que traz o marco legal das plataformas.
porque não é, eu Aí, acho que aí é existe um sim. embate de dois conceitos errados, né, Carla? É um embate de dois conceitos errados. É o embate de dois conceitos errados, né? Porque o conceito de plataforma que é trazido pelo projeto do marco legal das plataformas, além de também, né, salvo posições contrárias, de também não ser, longe de ser o melhor conceito de plataforma, ele se mostra incongruente com o conceito trazido pelo Código Civil. O marco legal, o projeto de marco legal das plataformas, ele fala, como é que ele traz aqui? Qual é o artigo aqui? Deixa eu achar aqui. Não é, tarará, cadê a plataforma? Aqui, ó. Para os efeitos desta lei, são considerados provedores de aplicações de internet do tipo plataforma digital, doravante denominados plataformas digitais, ou seja, plataforma digital é a aplicação de internet do tipo plataforma. Os provedores de aplicações que ofertem serviços de redes sociais, ferramentas de busca e mensagem instantânea. Tá, rede social. Rede social. É rede social. Plataforma, então, para o marco legal é só rede social. Mas aí piora, no meu pensamento ainda consegue piorar, tá? E aí que não fecha com o que está no Código Civil. Porque aí o marco legal fala no parágrafo 2º do artigo 2º que diz: esta lei não se aplica a provedores de aplicações, não se aplica a plataformas, cuja atividade primordial seja comércio eletrônico, marketplace. Em qualquer doutrina que a gente vai ver, é plataforma. E aí, bom, só que daí, comércio eletrônico, aí a gente vai lá no código, no projeto de Código Civil, e aí a gente vê que considera-se como plataforma online os serviços de hospedagem virtual que tenham como funcionalidade principal o armazenamento e a difusão de informações ao público. Eu posso, por um exercício hermenêutico, enquadrar um marketplace aqui no 2027G. Porque tem como funcionalidade principal armazenamento e difusão de informações ao público, está informando os produtos. Só que lá no Marco Civil, não. Então, assim, vou até respirar. Eu acho assim, ó, vejo que é bem... A Vanessa tá rindo ali. Mas eu fico com Não, tá muito tudo receio. errado, Carla, tá tudo errado. Do início ao fim. Eu não queria Porque usar a essa palavra, Constituição. apesar de entender essa boa vontade, né, de Não, mas trazermos. ah, Precisa boa repensar. vontade, o inferno tá cheio, já diz o ditado. É, então assim, o que realmente, o que é fato e com certeza, né, a tecnologia hoje está em todos os nossos aspectos da nossa vida. É necessário que se repense, né, a nossa legislação, a nossa Constituição, a nossa legislação esparsa. Eu sou uma que defendo de maneira veemente a ampliação, né, subjetiva do direito do trabalho, da legislação. A CLT não pode, o direito do trabalho em si não pode ficar, permanecer naquele conceito, né, naquela dicotomia, ou é empregado, ou é tudo ou é nada. Então, eu sou uma defensora realmente de ter que repensar e ter um novo olhar, né, da legislação, do que está acontecendo. Então, realmente, penso que esses conceitos de plataforma, e trazendo realmente a minha fala, que é a plataforma, considerando os conceitos que a gente tem, não foram muito felizes, né? Poderiam realmente ter aproveitado, né, o momento para, se não especificar, reduzir a insegurança jurídica. Acho que esses conceitos, como estão, a tendência é que a discussão, que já existe, que não é pouca, aumente ainda mais. Vai aumentar ainda mais
a insegurança jurídica vai aumentar ainda mais com esses conceitos trazidos pelo projeto, né, de novo Código Civil, dessa parte do direito digital, do Código Digital, e também, e principalmente por essa né, falta de, enfim, esse conceito torto, raso, que é trazido, e principalmente também com a possibilidade de divergência do conceito exposto no marco legal, né, no projeto do marco legal das plataformas. Eu agradeço imensamente. Eu adoro, para mim, o tema plataformas é um tema muito instigante, apaixonante. Posso ser convidada, já me convidando de novo para um outro dia para falar mais sobre Eu ia plataformas, falar já isso, entrando no a gente contrato tem de que, emprego, no contrato de trabalho. Não me farei de rogada aqui, aceito o convite para mais assunto, eu acho que mas desenvolveu o 2027S, hein? Eu acho que a gente estava lendo agora aqui o 2027S, tem que desenvolver esse, porque ele é bem complexo, né? Ele tem não, o bastante. 2027S não sei, parece que cria um monstro, Sim. e essa que é a questão, eu não sei nem por onde começar, o que que Carla, olha só, criam eu fiz monstros. nove anotações aqui sobre a tua fala. Eu não vou comentar essas nove, senão a gente vai ficar mais uma hora aqui. Mas quero só trazer para ti, para ver como realmente foi instigante a tua fala e como que a gente pode seguir desenvolvendo esse tema, né? Tu falou em economia do compartilhamento, economia colaborativa, e eu trago junto também a economia, o capitalismo de plataformas. É um conceito que está no meio disso tudo aí, e é justamente a distinção entre um e outro, né? Se é realmente um regime mais colaborativo de compartilhamento ou de capitalismo de plataformas. O Manuel Gustavo Neubar Trindade, professor da Unicinos, fez uma diferença dessa num artigo dele, que já tem uns 3, 4 anos. Recomendo a todos, tá? Esse artigo, puxa, eu não me lembro o nome desse artigo, mas ele fez essa distinção. Eu tenho aqui, é um nome Ah, é o bem nome comprido. Eu sei de porque eu usei esse artigo. Ele curtização, faz alguma coisa assim, né? isso, a bursitização dos Isso, esse aí. mercados. É, Eu mas é acho que muito bom. eu Eu ainda usei acho esse que artigo. eu ainda acho que é dor no pulso isso, mas tudo bem, ele usou essa palavra, parece aquelas. Mas ele faz essa distinção, eu uso muito esse artigo dele nos meus trabalhos, tá? Eu concordo contigo em trazer aí a nova economia institucional, Coase e Williamson, é contrato híbrido, é contrato relacional, e eu digo mais, eu leio como rede contratual, que é o tema que eu desenvolvo, e aí eu distingo ele da relação de emprego e dessa relação de rede. E muitos autores na administração, na literatura da ciência da administração, eles se referem às plataformas de serviço como redes de prestadores de serviços mediadas por plataformas. É um conceito bem aceito esse, então tem essa. E isso demonstra, né, a complexidade da natureza jurídica organizacional da plataforma. É um conceito que, como eu já falei, que ele varia de ciência para ciência, né? Também anotei que eu costumo mais pensar em plataforma da mesma forma como se pensa em startup. É um conceito. Startup não é um tipo de empresa, é um conceito. Plataforma é um conceito. E ela se distingue do aplicativo propriamente dito, que é esse aplicativo que a gente baixa nas lojinhas do celular, né? Então, plataforma é um conceito, é que nem empreendedorismo, é que nem startups, né? Ele tem um conceito que ele foge do direito e a gente não tem como aplicar ele no direito, porque não é um conceito jurídico. Então vai dar problema. Eu fiquei muito instigado quando tu falou sobre intermediação, efeitos de rede, e tu sabe que eu descobri na minha pesquisa que a minha pesquisa é sobre plataformas de mobilidade urbana. Eu descobri que em Lajeado existe uma plataforma chamada, eu acho que é App Driver agora, não me lembro, que ela primeiro eu descobri que 99% das plataformas de. Primeiro eu descobri que existem mais de 500 plataformas de mobilidade urbana no Brasil,
Existem cidades como Lajeado, que tem 5 marcas próprias, e Montenegro tem 3, Montenegro é desse tamanho, Poços de Minas tem 8, né? Então são as Big Techs, 99, Uber, a cooperativa, né, que sempre tem, e também ali um monte de gente competindo com eles, que seriam o nosso Garupa, que tem aqui em Porto Alegre. Isso está espalhado. Então, existem mais de 500 plataformas digitais de mobilidade urbana no Brasil e 99% são locadas. O aplicativo é locado. É dominado por 2 empresas de locação no Brasil. Então, vejam bem, né? E tem plataformas que eu entrevistei que a locação se faz no CPF de um prestador de serviço, que é um MEI, não é empresa e não tem Sim. CNPJ, mas é um MEI. Ele loca e ele e 8 amigos dele desenvolvem aquela plataforma naquela região e eles não querem mais ninguém além desses 8, eles desenvolvem o mercado dele. Ou seja, quebrou os efeitos de rede. Quebrou. Olha só que Isso em termos, interessante isso. não, isso em termos teóricos é uma loucura, porque É eu uma quero loucura. É muito interessante isso. Ah, então, eu preciso ler o teu trabalho. comunidade de Brasil, né? Tudo locação, 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 locação por pessoa física. Se nós três quisermos fazer uma locação, a gente fundarmos uma plataforma de qualquer tipo de serviços jurídicos, por exemplo, a gente pode ir nessa empresa de São Paulo, dar o nosso logo, dar o nosso nome, pagar R$ 1.500 para a customização dela e ela já está pronta para baixar nos aplicativos e a gente pode se vender nossos serviços jurídicos a partir dessa plataforma. Essa é a realidade, e isso é muito interessante, e o direito desconhece isso. E é uma realidade que o direito precisa conhecer. Por quê? Porque a gente vai estar falando de uma plataforma Uber ou 99, que são sim, as duas detêm talvez 80% do mercado e as outras 498 detêm 20% do mercado, mas é incongruente dar um regime jurídico para elas e não dar para as outras. A gente precisa trazer todas para o mesmo papo e conversar com elas, né? Exatamente, Eu concordo. gostei, eu gostei quando tu falou da questão da plataforma que coordena, que está no meio, faz essa mediação, porque justamente eu dei uma aula ontem sobre isso. Eu enxergo o modelo de negócio da plataforma muito parecido com o modelo de negócio de uma franquia. É o meio centralizador, dono da marca, que dá os padrões e a periferia replica a operação. Então, por isso que eu identifico plataforma como rede. Arnaldo, deixa eu te colocar Agora que tu falaste em franquia, uma das justificativas, e eu me filio à corrente de que este trabalhador, né, que utiliza uma plataforma para executar um trabalho, ele não é empregado, né? E aponto inúmeras incompatibilidades deste modelo de trabalho, deste modo de executar o trabalho com o trabalho subordinado previsto na CLT como empregado. E uma das justificativas que a gente, quando se pensa, né, tipo, olha, não é empregado, a gente traz o modelo de franquia para demonstrar também a possibilidade de existir uma coordenação do trabalho e não existir a subordinação característica lá. E quando falaste em franquia, Inclusive, tem o muito modelo de mais, franquia. inclusive, tem muito mais regra numa franquia do que numa plataforma. Exatamente, Eu exatamente. tenho, Então, eu quero assim, olha, se tu tiver um dia interesse, tempo, me chama para isso. Falta um artigo científico que faça distinção entre subordinação e coordenação, que é aí o âmago da questão. A gente não vamos tá, a gente, escrever. as duas são coisas muito parecidas, elas estão ali na fronteira um do outro, mas nas redes existe coordenação, não existe subordinação. Não Salvo existe aquelas redes, eu subordinação. sei que tem muita jurisprudência que desconfigura contrato de franquia para contrato de emprego, porque realmente são, né? A gente está falando das coisas lícitas, né? Então, eu acho que essa é uma questão. A questão da diferença entre Uber e Airbnb a gente falou no meio da conversa. Eu ia te perguntar sobre essa terceira corrente que tu se filia, tu falou agora.
A questão do algoritmo está dentro da questão da distinção entre coordenação e subordinação que a gente fala. E tem mais uma outra coisa que está ao lado dessa questão do algoritmo e às vezes passa despercebida dentro do direito. É que muito mais que uma coordenação algorítmica, o que é mais preocupante é que existe dentro das plataformas, pelo menos da de mobilidade urbana, o que se chama de gamificação. Ou seja, Sim, é o robô fazendo o trabalhador, o prestador de serviço, está cada vez mais prestando serviço dentro da plataforma. Provocações, venha bater sua meta, siga mais isso, pelos nossos cálculos vai ganhar mais R$ 300 nas próximas 2 horas, coisas assim que tiram a autonomia privada do prestador de serviço. Então, olha como isso influencia dentro da autonomia privada. E, por fim, o que eu ia falar mais? Eu acho que é isso, gente. Mil coisas aqui. Eu estou até meio perdido em todas as anotações que eu fiz. Olha aqui, Carla. Isso aqui foi a tua meu palestra. Deus. Mas tem mil coisas. Eu acho que é muito interessante. Sim, eu vejo uma total, as legislações. Vamos se restringir às legislações. Eu vejo as legislações totalmente equivocadas, totalmente desconhecidas do que é plataforma, né? Acho que são legislações que são feitas pelas pessoas do direito e a gente precisa de pessoas de outras áreas para ajudar a entender o que é plataforma, principalmente da área da tecnologia, da área da gestão e da economia. Eu acho que isso é essencial, senão não tem como se falar de plataforma só a partir do direito, né? E eu acho que é isso. Fica convite para mais conversas. Eu adoro falar sobre plataforma, porque a minha pesquisa de doutorado também é de plataforma, igual a tua, né? Estou publicando aí na virada do ano um livro sobre plataforma digital com o Manuel Gustavo também. A gente está fazendo tipo um manualzinho assim, né? É, juntando, que é o que eu faço sempre, juntando o direito contratual e empresarial com a administração de empresas, né? E, bom, vamos ver agora se a gente, a partir daqui, com todo esse pareamento de ideias, a gente segue desenvolvendo coisas novas. Eu acho que a gente está lendo, tá tendo uma leitura muito parecida das plataformas. E isso não quer dizer que não tem abuso, né? Isso não quer dizer que não tem abuso. As plataformas, mesmo não sendo relações de emprego, pelo menos as big techs, para não generalizar, elas são abusivas. As big techs são abusivas. Elas não cumprem a sua função social. Isso a gente. Verdade, concordo, E o que. concordo, e é um ponto que eu defendo, que o fato de não existir, e me filio, eu entendo que não existe relação de emprego, mas existe uma relação de trabalho, e até existe um doutrinador, ele é juiz, o Merson, ele explica muito bem a diferença de uma relação de consumo e uma relação de trabalho, que ainda que aquele trabalhador ele seja autônomo, ele, dependendo da situação onde ele se coloca, ele se coloca numa posição de hipossuficiente na relação, não hipossuficiente economicamente, mas dentro da relação, a partir do momento que ele se vê de uma maneira hipossuficiente, acaba caracterizando aquela relação de trabalho. E a partir do momento que a plataforma, de alguma maneira, absorve a mão de obra, absorve o produto daquele trabalho, monetiza o produto daquele trabalho daquele trabalhador, ela tem sim responsabilidade, né? E é um trabalho que precisa ser protegido. Claro que provavelmente não, até por inúmeras incompatibilidades, não como um vínculo de emprego, porque aquele trabalhador também mantém a sua autonomia de quando se conectar, apesar né, de Sabe o se que eu falar em. descobri na pesquisa? Hã? Sabe o que eu descobri na pesquisa? Hã? Que essa multidão de plataformas que existem, em Porto Alegre tem 8, em cada cidade os motoristas ficam permanentemente logados em todas as plataformas ao mesmo tempo. Exatamente, como é que vai estabelecer? Não tem como quantificar, não tem como apurar o efetivo trabalho, o efetivo tempo, né, para cada plataforma.
Então, assim, mas ela tem responsabilidade perante aquele contrato, aquele trabalhador, tem que ter o mínimo, né? Até por nossa Constituição, enfim, o mínimo, né? Para dignidade ali do trabalhador, ela é responsável e necessita sim. Só que acredito também que a partir do momento e que o modo como a gente, o nosso sistema hoje, né, e até em virtude da insegurança jurídica, porque eu vejo tem várias empresas deste modelo plataforma que só não fazem mais por medo. Por receio, mas se eu fizer, se eu começar a dar um seguro, se eu começar, vão achar que eu sou empregador. Então, assim, essa insegurança jurídica também propicia para que empresas, sejam as médias ou grandes, também não proporcionem, não se ajustem, né, nessas relações de trabalho. Mas, Exatamente. enfim, tem aqui uma infinidade, né, de assunto. Esses dias eu dei uma aula em que a gente fez a aplicação do 412, 113, 422, 421 a 425 e 473 a 478 do Código Civil às relações de plataforma de prestação de serviço. Então, o Código Civil ele está preparadíssimo, assim como ele está. O Código Civil analógico, já que já tem o Código Civil digital agora, o Código Civil analógico ele está totalmente preparado para receber essas relações de Uber, que a gente está falando aqui primordialmente, e estancar todas as abusividades existentes. Eu acho que o grande problema que eu vejo é que, como há uma dimensão coletiva nessas plataformas, ou seja, se trata de uma coleção de contratos bilaterais de adesão eletrônicos totalmente iguais uns dos outros, a gente está falando de contrato de adesão, e a contrato de adesão eletrônico, né? E Uhum. é um padrão, né? Não existe um contrato diferente do outro, todos são iguais. Então a gente tem uma dimensão coletiva em cada plataforma, né? Falando em termos gerais, na Uber, né? A Uber é uma coleção de 1.100.000 contratos iguais no Brasil, né? Ou seja, a proteção desses caras no Código Civil, a partir da recepção do direito civil das plataformas, vai ter que ser feita da forma coletiva. E aí vai ter que entrar o Ministério Público, Defensoria Pública, não sei, com ações civis públicas, inclusive para revisar, e isso eu defendo, cabe ação civil pública para revisar, ou ação popular, mas cabe uma ação coletiva para revisar a taxa do Uber. Porque se o Uber baixasse a sua taxa para 15%, que é como o limite máximo de todas as plataformas de mobilidade cooperativas e locais, o máximo é 15%. Se ela baixar 15%, o que acontece? O motorista ganha de 2 a 4 mil reais a mais por mês. Ou seja, ele Uhum. muda de classe social, inclusive. Olha aí, de deixar de ganhar 3 para ganhar 5, para quem está nessa posição social, econômica, é muita diferença de dinheiro. É muita É diferença, é muita muita diferença. diferença. Então, assim, para mim, essas plataformas como essas Big Techs, elas, em primeiro lugar, elas não cumprem a sua função social no conceito de função social que Judite Martins Costa dá lá no artigo dela, Reflexões sobre a função, o princípio da função social. Então, assim, olha, eu não tenho receio nenhum de receber toda essa demanda dentro do Código Civil, porque o Código Civil já está pronto agora para dar a solução. O que a gente precisa é que quem pode dar essa solução, que são os legisladores ou os representantes aí dos órgãos do executivo que tratam da defesa coletiva da sociedade, comecem a entender do que a gente está falando, do que está se tratando e qual é que é o regime jurídico adequado para elas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também vai ter que trazer um processualista para o nosso lado aí para desenvolver esse tema das ações Pois coletivas. é, Né? pois é, pois é. Não, eu concordo plenamente contigo dessa questão do cumprimento da função social, né? A função social da propriedade, a função social da empresa. E realmente existe muita fraude, e isso é uma das questões, exatamente porque existe fraude e pode existir fraude,
principalmente, e já voltando os olhos para essas relações de trabalho, que muitas vezes tem ali situações que não existe essa relação de trabalho onde pode existir realmente esse novo modelo de trabalho. Dependendo da situação, o que a gente vê realmente é um contrato de emprego. Então, e exatamente por existir a possibilidade de fraude, eu advogo que ainda se mantém, que essas relações se mantenham ainda dentro da competência material da Justiça do Trabalho, mas que a Justiça do Trabalho consiga olhar com outro viés, não com o viés, né, aplicando a CLT, querendo colocar, né, uma melancia dentro de uma caixa de fósforo. Então, mas realmente, eu Perfeito, acredito que perfeito. são relações que carecem realmente de uma regulamentação. Também vejo que a melhor maneira, a melhor saída seria na coletividade, né? Conseguir fazer com que esses trabalhadores sejam vistos e se fortaleçam como categoria, né? O que seria muito mais fácil poder negociar, porque e nisso até a própria legislação trabalhista prevê, a nossa Constituição, né, prevê a possibilidade de acordos coletivos, negociações coletivas entre categorias, né? Então, dentro dessas peculiaridades do trabalho, né, na área do direito do trabalho se chama o trabalho plataformizado, mas dentro desse modelo, nada melhor do que a própria categoria de trabalhador que está executando conseguir decidir, né? E aí, claro, passa também por essa transparência algorítmica, né? Que tanto se discute, tanto se debate. Código Civil, o novo projeto, traz alguns dispositivos, né? Não fala em boa-fé, acho que fala em ética, que também fica uma coisa, né? Tá, mas ética? Ética é um conceito tão amplo, mas enfim, né? Tem muita coisa ainda pela frente, né? Para a Muita gente coisa, mas a debater. gente vai dar conta, não tem problema. Vamos dar conta. Obrigado, querida. Vou fazer de novo um agradecimento em nome do Departamento de Direito Civil do IARGS, um agradecimento em nome da presidente do IARGS, doutora Sulamita Cabral. Vanessa, finaliza aí então. Claro, só reiterar então o agradecimento. Doutora Carla, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Uma verdadeira aula e foi realmente a convidada certa, né, doutor Arnaldo, para falar sobre o tema. Deu match aí. Foi perfeito. Imagina, Obrigada, eu que doutora. agradeço novamente o convite. Espero que venham outros para a gente ampliar aí o debate e agradecer novamente. Foi uma honra, um prazer participar. Com certeza. Valeu.